fazendo com que a sua vontade sempre prevaleça. O tema de hoje é se reconciliando consigo mesmo. Por que o tema dessa live? Porque eu recebo muitos comentários, vejo muitos comentários, tá lá no Instagram, nos posts, e muitas pessoas também mandam no privado, falando que não gosta do seu temperamento, que gostaria de ter outro temperamento, que não consegue lidar com os defeitos ou com as más inclinações do seu temperamento. E também atendo muitas pessoas, na terapia que não se gostam por ser assim ou não se aceitam por ser assim. E muitas vezes acredita que poderia ser melhor ou que poderia atingir um potencial melhor se tivesse nascido em outro temperamento. Tá? Então, eu sei que essa é a dor de muitas pessoas. Eu sei que muitas pessoas olham para outros temperamentos, para outras pessoas e muitas vezes desejam aquelas qualidades, tá? Também já senti isso quando eu descobri o meu temperamento e quando eu comecei a estudar sobre temperamento. No início, às vezes eu até me imaginava em outro temperamento, mas aí o processo de autoconhecimento, o processo e a intimidade com Deus me fez entender, me fez aceitar e me fez reconciliar comigo mesmo, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, com a forma como eu nasci, com as minhas tendências biológicas, fisiológicas, que é o nosso temperamento. Tá? Então é um tema bastante interessante e eu sei que vai mexer aí com a dor e com o sentimento de muitas pessoas. Então não saia da live sem antes entender tudo isso. Muito bom estar por aqui. Neinha, obrigado, Neia Fabiana Lima. Boa Vista. Boa Vista é Roraima? Ou é Paraná? Tem um RR, eu não lembro de onde que é. São Paulo, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio de Leverger, Mato Grosso, São Paulo, Perdigão, Minas Gerais. Já que tem bastante gente de Minas Gerais que participa da live. Santo Antônio. Então tem pessoal de Souza, de Paraíba, tem pessoal de São Paulo, tem pessoal de Fortaleza, tem pessoal de Santo Antônio, tem pessoal do Paraná, Goiânia, Goiás, Souza, Paraíba, Lena, bem-vinda. Bem-vinda, Lena. Isso aí, então vamos lá, vamos começar. Bom dia, Varginha, bom dia, Silvana, bem-vinda. Vamos lá, vamos começar. O que é importante nós entendermos? Tá? Deus, ele nos criou de forma perfeita. Lá em Gênesis capítulo 1 vai narrar que Deus, ele criou todas as coisas. Que Deus, ele criou todas as coisas por amor. Distrito Federal, Roraima, tô gostando de ver, gente, de todo o Brasil. Então Deus, ele criou todas as coisas por amor. Deus, ele disse, faça-se a terra, faça-se o sol, faça-se as águas, faça-se os animais, faça-se as criaturas. E a cada dia Deus ia criando uma coisa apenas com o poder da palavra. Por isso que a palavra tem poder. Tá? Então Deus, ele criou tudo e no final de cada dia Deus dizia que tudo era bom. Então tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é perfeito. Todas as criaturas e toda a criação tem uma marca de Deus, tem um sinal de Deus. Porque Deus, ele é perfeito. Então, tudo que foi criado no princípio era ordenado, era bom e era perfeito. Porque foi Deus que criou e Deus, ele não pode ser imperfeito. Mas lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus vai dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer que eu e você somos diferentes de todas as outras criaturas. Já falamos sobre isso em outras lives. Além de nós termos a marca, além de nós termos o sinal de Deus, nós temos mais do que isso. Nós temos a capacidade de reconhecer a Deus. Nós temos a capacidade de amar. Nós não somente temos a marca de Deus, mas nós temos o próprio Deus no nosso ser, no nosso interior, na nossa alma, no nosso coração. Nós somos morada e templos de Deus, templos do Espírito Santo. Nenhuma outra criatura, nenhuma outra criação tem o próprio Deus. Todos foram criados por Deus, todos têm a marca e o sinal de Deus, mas somente nós, seres humanos,
temos não só a marca, mas o próprio Deus dentro de nós. Nós temos algo que se chama intelecto, inteligência, capacidade de amar, capacidade de perdoar, capacidade de reconhecer a Deus. Nós não somos somente biológicos, corpo, e não somos somente psíquico, mente, mas nós temos algo que transcende a nossa carne e que transcende o nosso intelecto e a nossa mente. Nós temos algo sobrenatural. O Logos, que Viktor Frankl e a terapia vai, Viktor Frankl, o pai da logoterapia, vai dizer o Logos, o algo que está além, o sobrenatural, o algo que nós não podemos palpar, não podemos ver, mas nós podemos reconhecer e sentir a sua existência. E isso se chama presença de Deus. Sair de nós mesmos. Sair do nosso corpo, sair da nossa mente e se conectar e acessar o sobrenatural. Aquilo que está além do que os olhos humanos podem ver, está além do que os ouvidos humanos podem ouvir e está além do que a mente humana possa imaginar. E nós, seres humanos, temos essa capacidade, tá? Então Deus, ele sonhou comigo e ele sonhou com você dessa forma, como nós somos, tá? Lá em Provérbios vai dizer assim que Deus sonda o mais profundo do nosso coração. Deus, ele sabe tudo aquilo que nós pensamos. Deus, ele sabe tudo aquilo que nós fazemos. Deus, ele sabe tudo aquilo que nós vamos fazer até mesmo antes de nós colocarmos a mão na massa. As pessoas precisam ouvir algo para que elas saibam o que nós estamos pensando. Mas Deus, mesmo antes de nós falarmos, ele já sabe, porque ele sonda o nosso pensamento. Até aquilo que nós não falamos, até aquilo que nós não colocamos para fora, até aquilo que nós conseguimos externalizar, Deus, ele sabe, porque ele sonda o mais profundo do nosso coração. Então Deus, ele conhece todas as nossas tendências, todas as nossas inclinações, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, tudo aquilo que está enraizado no mais profundo do nosso ser, ainda que nós não coloquemos para fora. Ainda que nós a domemos, ainda que nós não externamos, ainda que nós conseguimos abafar, controlar, passar por cima dela, ainda que nós já tenhamos a maturidade suficiente para não deixar as nossas emoções tomarem conta de nós, ainda que nós tivemos a maturidade suficiente para não deixar as emoções agirem por nós, mas ele sabe que nós sentimos, ele sabe o que nós sentimos. Nós podemos até não ter falado, mas Deus sabe o que nós pensamos. Nós podemos até não ter reagido, mas Deus sabe a nossa vontade e aquilo que nós pensamos. Nós podemos até no momento de raiva e de fúria conter a emoção, e isso é bom, maravilhoso, maturidade, espiritualidade, mas Deus sabe de fato o que se passou no nosso coração naquele momento. E Ele sabe o trabalho que teve, a dor que teve, a força que nós precisamos fazer para que as nossas emoções não tomassem conta de nós. Ele nos conhece. Ele te conhece. E muitas vezes nós não aceitamos as nossas emoções, as nossas tendências, as nossas inclinações e o nosso jeito de ser. E desejamos muitas vezes ter nascido em um outro lugar, em uma outra família, em um outro corpo, em um outro temperamento. Muitas vezes nós desejamos ter nascido mais magro, mais alto, um cabelo de outra cor, com os olhos de outra cor. Muitas vezes nós desejamos não ter nascido melancólico, não ter nascido fleumático, não ter nascido sanguíneo, não ter nascido colérico. Muitas vezes nós desejamos ter, de fato, uma outra vida, uma outra família, uma outra história. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, ele sonhou conosco. Em cada detalhe, nos mínimos detalhes. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 27, vai dizer que até os fios do nosso cabelo
são contados por Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Deus ele nos teceu no seio do seu ventre. Desde a criação. Quando Deus ele foi criar o mundo, ele já pensava em mim e ele já pensava em você. Quando Deus ele foi dizer faça-se a luz, eu e você já estávamos nos planos de Deus. Por exemplo, um pai e uma mãe, quando eles começam a planejar um quarto, um berço, a sonhar com aquilo, antes mesmo de engravidar, antes mesmo de terem a certeza do filho, eles já planejam, eles já sonham, muitas vezes eles já constroem uma casa com alguns quartos a mais, muitas vezes eles já preparam uma renda financeira, já guarda para quando o neném vier, muitas vezes eles já preparam um cantinho até mesmo antes de estarem grávidos. Por quê? Porque o sonho deles é aquela criança. E assim foi Deus. Deus, quando ele criou todas as coisas, ele já foi preparando tudo antes mesmo de eu e você chegar. Antes mesmo de eu e você nascer, antes mesmo da nossa existência. Deus já preparou todas as coisas e ele sonhou e ele planejou nos mínimos detalhes. E se Deus preparou tudo isso nos mínimos detalhes e tudo era bom, quanto mais eu e você, Deus não prepararia com mais detalhes ainda. Quanto mais eu e você, Deus não dedicaria ainda mais perfeição, se é possível ser mais perfeito. Quanto mais eu e você, Deus não gastaria ainda mais o seu amor. E quando Deus criou o homem e a mulher, no final do sexto dia, ao invés de ele dizer que o homem e a mulher era bom, Deus disse que o homem e a mulher era muito bom. Era muito melhor do que tudo que eles tinham criado. Eram muito maior. Eram muito mais perfeitos. Eu e você nascemos perfeitos. Imagem e semelhança de Deus. Nascemos exatamente como Deus sonhou. Exatamente como Deus desejou. Exatamente como Deus planejou. Talvez você pergunte assim, Ronaldo, mas e as pessoas que nasceram com uma deficiência física? Mas e as pessoas que nasceram com uma deficiência psicológica? Não estou falando de coisas deste mundo. Não estou falando de biologia. Não estou falando de mente, de psique. Estou falando do Logos, do sobrenatural. Daquilo que os olhos humanos não entendem. O que nos torna perfeito não é a capacidade física. O que nos torna perfeito não é a capacidade intelectual. O que nos torna filho amado de Deus não é se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou inteligente, se eu não sou inteligente, se eu tenho cabelo preto, se eu sou idoso, se eu estudei, se eu não estudei. O que nos torna perfeito não é nada disso. O que nos torna perfeito é a marca, é o sinal, é a presença de Deus em mim e em você. O que nos torna perfeito não é se eu nasci colérico, se eu nasci fleumático, se eu nasci melancólico, se eu nasci sanguíneo. Não. Isso são detalhes. O que nos torna perfeito é que nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso é a perfeição. Isso é o sonho de Deus. Isso é o que Deus sonhou e preparou para mim e para você. E muitas vezes nós questionamos os desígnios de Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus errou no seu projeto. Que Deus deveria ter feito que eu nascesse há 100 anos atrás, porque era mais legal quando eu leio a história. Eu queria ter nascido na Idade Média. Eu queria ter nascido no país tal. Eu queria ter nascido na família tal. Eu queria ter nascido mulher. Eu queria ter nascido homem. Eu queria ter nascido mais magro, mais gordo. Eu queria ter nascido com outro temperamento. Eu queria ter nascido com a cor dos olhos diferentes, com o cabelo diferente. Eu queria ter nascido com barba. Eu não queria ser careca. E nós começamos a escolher como nós queríamos ser, como se isso fosse a perfeição. Como se isso fosse nos trazer felicidade.
Como se isso fosse preencher o nosso coração, como se isso fosse preencher o nosso vazio, como se isso fosse nos dar a alegria de viver. A alegria de viver não está nada disso. O nosso coração não pode ser preenchido por coisas deste mundo. A nossa alma não pode ser preenchida por coisas deste mundo. O que preenche o nosso ser, o que preenche a nossa alma, o que nos enche é o sobrenatural da presença de Deus. Todas essas coisas são bons, lógico, maravilhoso, mas são detalhes. São detalhes. O que vai te fazer feliz não é ter um corpo bonito e esbelto, não é ter um cabelo lindo e maravilhoso, não é mudar a cor dos seus olhos, não é mudar o seu temperamento. O que vai te fazer perfeito, melhor, não é nada disso. O que vai te fazer melhor e perfeito é estar na presença de Deus. É estar com Deus. É se conectar com Deus. E muito mais do que isso, quando nós nos conectamos com Deus, nós conseguimos nos conectar conosco mesmo. Com a nossa história, com o nosso ser, com os nossos erros, com os nossos fracassos, com aquilo que nós acreditamos que não era certo ou não é certo em nós. Com as nossas verdades, nós começamos a nos conectar desde o ventre da nossa mãe. Com a minha história, com o meu relacionamento com a minha mãe, com a minha história, com o meu relacionamento com meu pai, com a forma como eu vivi, com a forma como eu fui criado, com o meu relacionamento com as pessoas, com as virtudes, com os valores, com os princípios que foram colocados em mim, com todas as marcas que as pessoas, que o mundo foram colocando em mim. Eu começo a me conectar com a minha história na presença de Deus e todas essas coisas começam a ser transformadas e mudadas. E eu começo a me reconciliar comigo mesmo, a me reconciliar com a minha história, a me reconciliar com os meus, a me reconciliar com os meus erros, com as minhas quedas. Eu começo a olhar para tudo isso e eu começo a entender que em todos os momentos existia um dedo e um sinal de Deus. Porque se Deus colocou a sua mão na criatura, se Deus colocou a sua mão no mar, na água, na natureza, num cachorro, numa pedra, quanto mais Deus não vai colocar a sua mão na minha história e na sua história. Eu começo a entender que em todos os momentos existia a mão de Deus. Existia um cuidado, um carinho, um olhar de Deus. E eu começo a entender que tudo que eu vivi talvez não era o plano e não era o desejo de Deus, porque eu fiz escolhas erradas, porque as pessoas fizeram as escolhas erradas, porque nós temos livre-arbítrio, porque as pessoas erraram conosco, porque eu errei no momento das minhas escolhas, mas que em todos os momentos Deus estava lá, com a sua mão poderosa, deixando a sua marca, estendendo a sua mão, oferecendo ajuda, oferecendo amor, me amando, derramando a sua graça apesar de mim. E quando eu entendo que Deus ele sonhou comigo e que Ele estava comigo em todos os momentos, eu começo a passar e a parar de rejeitar a minha história. Eu começo a parar de me rejeitar. Eu começo a parar de rejeitar o que as pessoas fizeram comigo, o que a vida fez comigo, o que eu fiz comigo. Eu começo a olhar para tudo isso com um olhar diferente. Porque eu percebo que tudo isso influencia. Sim, tudo isso dói. Tudo isso dói. Encontrar com as nossas misérias, encontrar com os nossos erros, com os nossos fracassos, colocar o dedo na ferida, colocar o dedo na dor, na marca, na traição, na morte, no abandono, dói. Tudo isso dói. Mas tudo isso são detalhes perto da presença de Deus.
Tudo isso são detalhes quando eu entendo que Deus já estava comigo e Ele estava em mim em todos esses momentos. Quando eu passo a entender quem eu sou, o que eu sou e quem está comigo, as coisas externas ganham um novo sentido. Porque eu entendo que tudo que é externo são detalhes. O que realmente importa está aqui dentro. E isso nada e nem ninguém pode tirar. A não ser eu. Quando eu o rejeito. E ainda assim eu o rejeitando, ele não me rejeita. Isso é incrível. A dinâmica de Deus é difícil de entender. Muitas vezes eu sei, é lógico, é muito difícil ver a mão de Deus. É muito difícil entender a lógica de Deus. É muito difícil entender que Deus ele nos ama e que Ele está olhando para cada um de nós porque as nossas situações são difíceis. Mas o Senhor não está vendo o que eu estou passando. O Senhor não está vendo a minha mãe doente. O Senhor não está vendo o meu endividamento. O Senhor não está vendo a minha saúde se debilitando, a minha saúde física, a minha saúde emocional. O Senhor não está vendo o meu esposo ou minha esposa internado. O Senhor não está vendo os meus filhos na droga. O Senhor não está vendo as dificuldades que eu tenho passado. Como é que Deus ele me ama? É difícil. É difícil entender a presença de Deus mesmo diante de tudo isso. Mesmo diante da minha história, mesmo diante da minha dor, mesmo diante do sofrimento. É difícil entender que eu estou passando pelo vale da sombra da morte e Deus está passando comigo, mas entre aspas parece que Ele não está fazendo nada. É difícil entender que eu estou carregando a cruz e que a cruz está pesada e que o fardo está pesado e Deus está junto comigo, mas Ele não está me ajudando. É difícil. Mas quando eu entendo que tudo isso é externo, o que importa é que Ele está comigo. O que importa é a presença dEle em mim. Quando eu entendo que apesar de tudo isso, eu tenho o bem maior que é a presença de Deus, o sobrenatural. Isso supera o meu físico, isso supera o meu psíquico, e eu entro numa outra camada, que é o Logos, uma camada sobrenatural, que a gente não entende, mas que quem está lá, quem já entrou lá, quem consegue acessar o Logos, sabe que ele existe, sabe que essa camada existe. Queria que você comentasse aí, você já conseguiu acessar o Logos? Você já conseguiu acessar o sobrenatural? Você já conseguiu viver algum momento na sua vida em que tudo parecia perdido, mas ainda assim você encontrou a paz, mesmo diante de tudo isso, porque você estava no Logos? Coloca aí no comentário. Já experimentou o sobrenatural de Deus na sua vida? Coloca aí para mim. Muitos comentários, louvado seja Deus. Vou ler alguns aqui e já vamos dar continuidade. Shalom, shalom, irmã. Eita. Ó, Laurinha de Lisboa, bem-vinda, Laurinha. Glória a Deus, agradecido no propósito de Deus em minha vida. Louvado seja Deus. Em Deus nós somos sim conhecidos. Isso, em Deus nós somos reconhecidos, em Deus nós somos conhecidos. Maia Lu, bem-vinda, Maia. Maia é minha colega de serviço por muitos anos. Pessoal, então, quando nós acessamos o Logos, a irmã colocou aqui sim, na morte da minha mãe, a presença de Deus era muito forte. Mesmo diante da tristeza, sentia Ele cuidando de mim. Isso mesmo. Deus é bom o tempo todo. Eu sentia Deus me abraçando. Isso. Antônia, já senti sim. Então, o Logos, o sobrenatural, é quando nós conseguimos nos conectar de forma íntima e profunda, mesmo diante de todas as dificuldades.
É aquilo que muitos santos viveram. Se você não é católico, peço licença, mas é aquilo que muitos santos viveram, que mesmo diante da doença, da tribulação, da dor, de tudo aquilo, eles continuavam tendo uma paz, uma força e um rigor sobrenatural. E continuavam louvando a Deus. E as pessoas não entendiam como é que eles podiam louvar a Deus, continuar trabalhando, continuar se doando, continuar fazendo tudo aquilo, se Deus não estava olhando para eles, se Deus não estava realizando o pedido deles. É porque eles já não estavam mais no psicológico e no biológico. Eles já estavam vivendo no sobrenatural, no logos, no fora deles, na camada superior. Ok? E nós vamos falar de temperamento agora, tá? Muitas pessoas mandam que não aceitam o seu temperamento. E por isso eu fiz o tema essa live. Já seria oracional, já seria um momento de oração, mas eu coloquei o foco no temperamento justamente por isso, porque eu recebi muitas mensagens falando isso, e ontem foram muitas com o mesmo assunto, né? Então, pessoal, eu sei que muitas vezes é difícil aceitar as nossas tendências e as nossas más inclinações. Eu sei que muitas vezes é muito mais fácil a gente olhar para a qualidade dos temperamentos dos outros e por isso desejar outro temperamento. Mas precisamos entender que todos os temperamentos têm qualidades e todos os temperamentos têm defeitos. Então, quando nós olhamos para um outro temperamento e queríamos ser ele, muitas vezes é porque nós estamos olhando mais para as qualidades daquele temperamento, e quando é o nosso temperamento, nós estamos olhando mais para os defeitos e para as dificuldades. Mas eu quero dizer para você que em todos os temperamentos, as dificuldades e as boas inclinações são iguais. O que muda são os tipos das lutas. O que para mim, melancólico, é mais fácil, por exemplo, ter vida de oração, ler, estudar, gastar o meu tempo e a minha energia se aprofundando, porque o melancólico é profundo. O que para mim é mais fácil, para um sanguíneo que é o oposto, é mais difícil. É mais difícil para ele estudar, é mais difícil para ele ter foco, é mais difícil para ele se aprofundar. Então, aquilo que são as boas qualidades em mim, para ele vai ser tendências e más inclinações. Mas ele tem muitas qualidades, por exemplo, de se expor, de falar, de estar em público, de se relacionar, de ser influencer, de ser um orador, de ter alegria, de ter leveza na vida. E o melancólico tem mais dificuldade. Ele tem mais dificuldade para ver as coisas boas da vida, ele tem mais dificuldade para falar porque ele tem medo, ele tem mais dificuldade para se expressar porque ele gosta de ser profundo, então ele prefere muitas vezes ficar calado do que falar qualquer coisa. Então se um melancólico sai numa roda com muitas pessoas conversando, ele demora para falar, ele fica mais quieto. Então as qualidades que tem no sanguíneo, talvez não tenha no melancólico, mas as qualidades que tem no melancólico talvez não tenha no sanguíneo. Então, quando eu olho para o sanguíneo e eu desejo ser sanguíneo, olhando somente para as qualidades dele e para os meus defeitos, eu me esqueço que ele também tem as suas más inclinações. E eu esqueço que eu também tenho as minhas boas qualidades. A mesma coisa acontece com o colérico e com o fleumático. O colérico ele é mais ágil, ele é mais ativo, ele coloca a mão na massa, ele faz acontecer, ele vai para cima, ele é forte, ele é viçoso, porém ele pode ser agressivo quando ele faz isso. Porém ele pode ser bruto, porém ele pode passar por cima das pessoas se ele não for moderado. Porém ele pode ser ignorante, ele pode fazer do jeito errado, porque ele quer ir fazendo sem planejar. Então tem as qualidades? Tem, mas também tem os defeitos. O fleumático ele demora mais para reagir, ele demora mais para fazer, ele gosta da tranquilidade, da paz, da serenidade. Mas quando ele faz bem feito. Quando ele faz, é bem planejado. Quando ele faz, ele olha para os mínimos detalhes. Quando ele resolve fazer, já está tudo arquitetado. Ele coloca ali, ponto a ponto, exatamente como é para ser feito. Não tem como errar. Demora para sair do papel? Demora. Mas quando sai, sai perfeito.
Então, quando eu olho pro colérico, eu esqueço que ele tem os seus defeitos. Eu quero ser colérico. E o colérico quer ser fleumático. E o melancólico quer ser colérico. E vice-versa. Cada um quer ser um. Só que eu quero dizer para você, quando nós escolhemos ser de um outro temperamento, ou quando nós desejamos ser de um outro temperamento, de forma inconsciente, eu não estou dizendo que faz por maldade, eu não estou dizendo que você quer fazer isso ou que você está desafiando Deus. Mas de forma inconsciente, eu e você estamos dizendo para Deus que Ele errou. Eu e você estamos dizendo para Deus que eu seria melhor, vou dar um exemplo de mim, Ronaldo. Eu estou dizendo para Deus de forma inconsciente que eu, Ronaldo, seria uma pessoa melhor se eu tivesse nascido colérico. Como se eu soubesse mais do que Deus. Como se eu soubesse o que é melhor para mim do que Deus. Como se o que Deus criasse não fosse perfeito. Mas eu, Ronaldo, sei o que é perfeito. Como se o que Deus criasse não fosse a minha melhor versão. Mas eu, Ronaldo, sei que eu seria melhor se eu fosse sanguíneo. Ah, eu sou assim porque eu sou melancólico. Se eu fosse sanguíneo, eu seria uma pessoa melhor. Então você está dizendo que você criaria você melhor do que Deus te criou. Então você está dizendo que Deus errou quando Ele te criou melancólico. Você está dizendo que Deus não criou a melhor versão de você, mas que Deus criou um produto pirata. Não estou dizendo que faz por maldade, não é isso. Mas quando nós fazemos isso, entenda, nós magoamos profundamente o coração de Deus. Nós magoamos profundamente o coração de Deus, porque é como se eu não aceitasse que Deus tenha me feito assim. Que é como se eu recusasse aquilo que Deus sonhou para mim. Quando eu não aceito o ano que eu nasci, quando eu não aceito o sexo que eu nasci, quando eu não aceito como eu sou fisicamente, quando eu não aceito a minha família, e tantas outras coisas que eu não aceito em mim, eu estou dizendo que Deus errou. E que se eu fosse Deus, eu teria me criado melhor. Você entende a profundidade disso? Imagina Deus ouvindo de você, porque você não precisa falar. Muitas pessoas falaram nos comentários. Muitas pessoas já falaram nas partilhas. Muitas pessoas já falaram comigo em atendimento. Mas muitas pessoas nem mesmo falaram, mas pensaram e desejaram. E a palavra vai dizer que Deus sonda o nosso pensamento. Quando você pensou e desejou ter outro temperamento, Deus ouviu o seu pensamento. E doeu. Doeu para Ele. Quem é mãe aqui? Coloca aí para mim, eu sou mãe, eu sou mãe. Vou ler alguns comentários. Coloca aí, eu sou mãe, eu sou mãe. Vamos lá. Deus sempre está acalmando, é isso mesmo. Eu sou fleumático e aceito o meu temperamento. Louvado seja Deus, irmã. Eu não entendia minhas diferenças e foi conhecendo o meu temperamento que aprendi a me aceitar. Isso, o autoconhecimento, ele nos liberta. Quando nós entendemos quem é Deus, quando nós entendemos quem nós somos, nós começamos a nos libertar, a olhar para as nossas marcas, para as nossas inclinações e entender que tudo isso é um detalhe que pode ser melhorado, que pode e que precisa ser trabalhado, mas que isso não me faz inferior do que o outro temperamento ou do que o outro irmão. A me amar do meu jeito, diante do meu posicionamento, personalidade e caráter, posso ser melhor. Isso mesmo. Eu estou na fase de aceitar meu temperamento, a Vanessa. Sou sanguínea, louvado seja Deus,
Sou fleumática, meio lenta, mas gosto de perfeição. Perfeito, Sica. Sanguíneo tem vários perrengues, tem mesmo. Nunca tinha pensado nisso. Na verdade, irmã, todos têm vários perrengues. Todos. Todos têm as suas tendências. Ninguém como Deus, exatamente. Estou entendendo, Ronaldo, é uma violência não querer ser o que viemos para ser. Isso. É isso mesmo. É uma violência contra os planos de Deus, querer ser outra pessoa, senão aquilo que Deus sonhou para mim e para você. Eu sou mãe. Bastante mãe aqui, eu sou mãe. Nossa, bastante mãe aqui. Tem que fazer uma live para filhos, porque acho que quase todo mundo é mãe. Quem não é mãe é titia, né? Madrinha, então tem que fazer uma live para criança. Então, como eu ia dizendo, imagina só, para você que é mãe, se o seu filho chegasse em você um dia e dissesse assim que não queria ter nascido na sua família, que queria ter nascido em outra família, ia doer, não ia? Imagine eu e você falando para Deus que eu não queria ter nascido nesta família, ou neste corpo, ou neste temperamento. A dor é a mesma. A dor é a mesma. Deus sonhou comigo e Ele sonhou com você, tá? Não estou dizendo que porque você é colérico, você tem que aceitar todas as inclinações ruins do colérico. E assim sucessivamente em todos os temperamentos. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que porque eu sou melancólico eu preciso aceitar todas as minhas inclinações porque Deus me desejou assim. Não. Eu estou dizendo que Deus ele me desejou nesse temperamento, com as minhas tendências boas e com as minhas tendências ruins, para que eu pudesse lutar e decidir quem eu queria ser, apesar das minhas tendências ruins e apesar das minhas tendências boas. Isso é livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe em todos os temperamentos. O que vai definir quem eu sou não é o meu temperamento. O que vai definir quem eu sou são as minhas escolhas, as minhas atitudes, o meu caráter, a minha personalidade, as minhas virtudes. O que vai definir quem eu sou ou quem eu quero ser são os meus hábitos, as minhas ações, o meu poder de decisão, o meu livre-arbítrio. O temperamento não me define. O temperamento não fala quem eu sou. O temperamento fala as minhas tendências e as minhas inclinações. O temperamento fala quem eu sou se eu não me policiar. O temperamento fala quem eu sou se eu não tomar as rédeas da minha vida. O temperamento fala quem eu sou se eu deixar ele me dominar. Aí eu sou exatamente aquilo que o temperamento está falando. Sou assim. Eu sou este temperamento. Por quê? Porque eu deixei o temperamento tomar conta da minha vida. Porque eu deixei o temperamento tomar as rédeas da minha vida. Porque eu deixo o meu temperamento, as minhas inclinações, as minhas emoções, os meus instintos decidirem por mim. Assim como um animal, assim como um bicho. Aí sim eu sou o temperamento, sem tirar nem pôr. Mas, se eu sei que o temperamento é só um detalhe, e que o que importa mesmo é fazer a vontade de Deus, é agradar o coração de Deus, é ser melhor do que eu era ontem, é ser melhor do que eu sou hoje, é ser melhor para mim, é ser melhor para o mundo, é ser melhor para as pessoas, é ser melhor para Deus. Se eu entendo, o meu temperamento não me define. O meu temperamento não toma as rédeas da minha vida. O meu temperamento não decide por mim. Eu decido. Apesar do meu temperamento. Eu decido. Apesar da minha história de vida. Eu decido apesar dos meus traumas. Eu decido apesar do que as pessoas fizeram comigo. Eu fui agredido a vida inteira e por isso eu sou agressivo. Não.
Você foi agredido a vida inteira e você tem uma tendência a ser agressivo porque você foi ensinado assim. E é mais difícil deixar de ser agressivo porque se tornou uma tendência. Assim como o temperamento. Uma tendência. Mas você pode escolher não ser agressivo. Porque ninguém tem o poder de tirar a nossa liberdade. A liberdade foi dada por Deus. Eu sou melancólico e eu tenho uma tendência a ser lento demais. Eu tenho uma tendência a ter medo de me lançar. Eu tenho uma tendência a não querer evangelizar. Eu tenho uma tendência a ficar recolhido em mim mesmo. Mas eu posso escolher evangelizar. Eu posso escolher anunciar. Eu posso escolher sair de mim mesmo. Eu posso escolher ser luz e ser sal na terra, no mundo. Eu posso escolher olhar para o mundo de forma positiva e alegre, apesar de eu ser pessimista. Porque eu sou livre. Apesar do meu temperamento. É mais difícil para o melancólico fazer tudo isso? É mais difícil. Mas é possível. Eu não consigo estudar, eu não consigo terminar uma faculdade, eu não consigo ter foco, eu não consigo perseverar e terminar o que eu comecei, eu não consigo ficar quieto porque eu sou sanguíneo e eu falo demais e eu sou assim, eu sou agitado, eu falo mesmo, se tiver que falar eu falo mesmo, eu não levo nada pra casa não, se tiver que falar eu falo na cara, zangou, zangou, não zangou, não zangou. E aí o meu temperamento é assim, se quiser me aceitar, me aceita. Cuidado. Cuidado. Porque apesar do seu temperamento, você é livre. Você é livre para se calar quando é necessário for. Você é livre para terminar o que começou, apesar de ser mais difícil. Você é livre para focar em alguma coisa e ir decididamente até o fim, assim como Santa Teresa vai dizer, determinada determinação. Você é livre para amar até o fim, apesar de estar louco para trocar. Porque só por ser sanguíneo é uma tendência. Uma pequena tendência fisiológica. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que o nosso temperamento. Não se justifique por conta do seu temperamento. Não se aceite, no sentido ruim da palavra, a fazer todas as más inclinações do seu temperamento só por ser as suas tendências. Não. Se aceite no sentido de eu sou sanguíneo porque Deus me sonhou assim. Deus sonhou comigo com essas tendências. Porque Ele sabia que se eu nascesse nesse temperamento, eu poderia ser a melhor versão de mim mesmo. Porque Deus, Ele é perfeito. E se Ele sonhou comigo assim, é porque Ele sabe que assim, aqui, é o meu potencial. Aqui, eu posso ser a luz no seu máximo. Porque se a minha luz no meu máximo fosse no fleumático, Ele teria me criado fleumático, porque Ele é perfeito. E Ele quer o melhor para nós. Mas se Ele me criou aqui, é porque Ele sabe que aqui é o meu lugar. E aqui eu posso extrair o meu melhor. E o meu melhor não é me deixar levar pelas minhas tendências. O meu melhor é eu usar todas as minhas tendências para ser. Para ser. Entende? O que é ser? Ser não é o que eu sou. Ser aqui é ser o que eu posso ser. É ser o meu potencial. É ser o meu melhor. É ser o meu máximo. Diante das realidades que eu tenho. Diante do meu temperamento. Diante da minha história. Diante dos meus traumas, diante da minha vida, diante da minha realidade financeira, diante da minha cultura, diante do meu ano,
diante de todas as realidades externas, diante de tudo que se apresenta a mim, eu tenho a possibilidade de ser o meu melhor diante de tudo isso. As coisas externas não nos definem. Viktor Frankl, o pai da logoterapia, ele vai dizer assim que ele ficou por alguns anos no campo de concentração, preso, na época do nazismo. E lá ele viu pessoas iguais em todos os detalhes. Elas entravam, elas tinham que rapar a cabeça, raparam todo o cabelo do corpo, até dos órgãos genitais. Tiravam tudo delas, separavam a família, as mães, as mulheres iam para um lugar, as crianças para o outro, os homens para o outro. E ali naquele lugar todo mundo era igual. Cada ser humano é único, lógico, mas eu estou falando de externo. Externamente todo mundo é igual. Todos careca, todos sem cabelo, todos pelados, todos sem nada que veio de fora, todos sem família, todos sem dignidade e até todos sem nome. Porque lá não eram chamados pelo nome, era chamado por número. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Então, todo mundo era igual. E diante da mesma realidade, ele viu pessoas se tornarem santas, evangelizando, sobrevivendo, lutando, ajudando os outros. Ele viu várias pessoas que passavam fome, tirando o seu único pedaço de pão para entregar para o irmão, porque o irmão estava mais necessitado do que ele. Ele viu pessoas que lutavam por um par de sapato, porque eles trabalhavam na neve e nem todos tinham sapato. E ele viu irmãos tirando o seu sapato para doar para um outro que estava com o pé mais estragado, porque estava cheio de ferida, do que ele. Ele viu pessoas escolhendo fazer o bem, escolhendo ser, desenvolvendo o seu potencial máximo, mesmo naquela realidade. E por outro lado, ele viu as pessoas na mesma situação, desistindo de viver. Desistindo de sonhar, desistindo de lutar. Ele viu muitas pessoas matando por um pedaço de pão, matando por um sapato. Ele viu muitas pessoas se suicidando e tirando a própria vida, porque não aguentava mais. Enquanto uns desistiam de viver e preferiam morrer, e ao invés do seu potencial máximo para o bem, desenvolviam o seu potencial máximo para o mal, outros decidiam viver, lutavam para sobreviver e desenvolviam o seu potencial melhor. Então, o que nos define não é o lugar onde nós encontramos, as pessoas que nós convivemos, o meu temperamento. O que vai me definir é a minha decisão. O que eu quero ser. Apesar de tudo que eu estou passando e apesar de tudo que eu estou vivendo. No seu temperamento, quem você quer ser? Você quer ser a pior versão? Todas aquelas inclinações ruins que cada temperamento tem? Ou você quer ser a sua melhor versão do seu temperamento? Todas aquelas qualidades boas que ele tem e mais as qualidades boas dos outros. Porque podemos desenvolver todas as qualidades boas dos outros temperamentos porque nós somos livres. O que vai definir quem você é não é o seu temperamento. O que vai definir quem você é você. E só você. Com a graça de Deus.
Então chega de querer ter outro temperamento. Chega de desejar outro temperamento. Aceite o temperamento que você tem. Se reconcilie com ele. Se reconcilie como Deus te desejou. Se reconcilie consigo mesmo e entenda que você pode ser a sua melhor versão com tudo isso que Deus te deu. Porque tudo isso que Deus te deu é presente para você. Ele sonhou com você. Ele desejou você. Eu vou ler com você Salmo 38. Onisciência divina. Onisciência quer dizer que Deus ele vê tudo. Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim. Quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos. Quando ando, quando repouso, vós me vedes. Observais todos os meus passos. A palavra ainda não chegou na minha língua, e o Senhor já a conhece. Vós me cercais por trás, vós me cercais por frente, vós me cercais pelos lados, e estendeste sobre mim as vossas mãos. Para onde eu irei? Para onde fugirei? Se eu descer à região dos mortos, lá o Senhor vai me encontrar. Se eu tomar asas e voar, lá o Senhor vai me encontrar. Se eu mergulhar no mais profundo do oceano, ainda assim o Senhor me encontrará. E a vossa mão me levará de volta, e a vossa destra me sustentará. Se eu dissesse, pelo menos na escuridão, pelo menos nas trevas, ele não vai me achar. As próprias trevas não são escuras para vós. A noite é transparente como o dia, e a escuridão clara como a luz. Fostes vós que plasmastes as entranhas do meu corpo. Vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito, Senhor, por me haveres feito do modo tão maravilhoso como eu sou. Nada de minha substância vos é oculta. Quando fui formado, quando fui tecido nas entranhas de minha mãe, cada uma das minhas ações, vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro, desde antes de eu nascer. Entende? Deus, ele sonhou com você. Deus, ele desejou você. Deus, ele desenhou você. Exatamente como você é. Talvez você queira ser de outro jeito. Talvez você queira ter nascido em outro temperamento. Talvez você queria ter um corpo físico diferente. Mas você pode encontrar a plena felicidade, o pleno gozo, se preencher nas condições em que você se encontra, independente delas. Talvez hoje você esteja passando por um momento de grande dor e sofrimento. Pois eu quero dizer para você que ainda na dor e ainda no sofrimento, é possível
viver o sobrenatural de Deus. Talvez hoje você esteja passando por uma grande doença física e emocional, esteja triste, esteja abatido, esteja cansado, angustiado. Talvez hoje você esteja sofrendo até mesmo fisicamente com alguma doença ou alguém da sua família. Talvez a sua família esteja destruída. Eu não sei. E talvez você imagine que se fosse assim, eu seria feliz. Se fosse assim, eu encontraria a felicidade. Se eu fosse assim, se fulano fosse assim, se acontecesse isso. Eu quero dizer para você que independente do que está acontecendo, independente da situação, é possível encontrar a felicidade, o preenchimento em Deus. Porque não é o que está fora. É o que está dentro. É o que está dentro. É o que eu decido fazer com tudo isso que está fora. E eu decido ser feliz. E eu decido viver, apesar de tudo. E eu decido acreditar, apesar de tudo. E eu decido continuar sonhando, apesar de tudo. E eu decido continuar confiando e acreditando. E eu decido me amar. Ainda que pareça que ninguém me ama. Ainda que pareça que Deus não me ama. Eu decido ser a melhor versão de mim. Entende? Que a partir de hoje você possa entender que temperamento, que instinto, que família, que relacionamento, que status financeiro, que estudo, que inteligência, que condições físicas, que beleza física, que cor de cabelo, cor de olhos, tudo isso é importante, Tudo isso nós precisamos cuidar, Tudo isso nós precisamos zelar, zelamos. Mas que tudo isso são detalhes. O que realmente importa não é nada disso. O que realmente importa supera tudo isso. E eu só posso ser a minha melhor versão para a minha família, para os meus, para o mundo. Eu só posso ser a minha melhor versão para Deus, para mim mesmo, se eu me reconciliar comigo, com a minha história e com quem eu sou. Quando eu me reconciliar comigo mesmo e com a minha história de vida, o meu potencial máximo nasce. E aí nós viveremos aquilo que os santos viveram. Não importa nada do que está acontecendo externamente, eu continuo firme como uma rocha, plenamente feliz, e gozo da felicidade eterna aqui na terra, mesmo na doença, mesmo no sofrimento, mesmo na morte, porque eu entendi. Então, conhecer a si mesmo, se reconciliar consigo mesmo, se reconciliar com a sua história faz toda a diferença. Toda a diferença. E a terapia é um instrumento fortíssimo para isso. Porque na terapia nós nos conhecemos. Quem realmente eu sou. Na terapia, eu olho para as minhas dores, para as minhas marcas, para as minhas feridas, para as minhas tendências. E ao invés de rejeitá-las como se elas fossem
só o lado ruim, eu passo a entendê-las. E elas passam a ser um trampolim, uma escada, para que eu possa ser ainda mais, apesar delas. Apesar delas. Ok? Vamos lá, vamos rezar um pouquinho. Queria que vocês escrevessem aí o que vocês estão achando da live. Se vocês gostaram do tema, se estão gostando, né? Porque a live ainda não acabou. O que vocês estão achando? Sanguínea, chora horrores. querendo ser melhor mãe, isso mesmo. Precisa ser melhor a cada dia. Vários comentários aqui. Amadurecer é o nosso destino. Ótimo. Sou fleumático e tenho tendência à preguiça. E não sou. Sou livre e tudo posso naquele que me fortalece. Isso mesmo. A preguiça é uma tendência. Mas eu sou maior do que a minha tendência. Porque eu sou livre para escolher fazer. Mesmo na preguiça. Eu sou livre para escolher agir. Mesmo com preguiça. Mesmo tendo menos energia, porque o fleumático, biologicamente falando, ele tem menos energia. Mas quando eu decido fazer, quando eu me levanto, quando eu vou para cima, Deus derrama graça, Deus derrama energia, Deus derrama força. Porque, lembra? Não vem de mim. Vem de Deus. Porque o melancólico, medroso para ir pregar, medroso para falar, medroso para se posicionar. Quando ele decide se posicionar, Deus derrama sobre ele uma graça chamada coragem. Porque ele se decidiu. Porque quando um colérico decide se calar, decide abrir mão da sua vontade, decide parar de agredir, decide ser dócil, decide ser calmo, decide refletir, decide ouvir os outros, Deus derrama sobre ele uma graça chamada paciência, chamada humildade. Por quê? Porque o temperamento não o define. Mas para isso eu preciso entender que eu sou maior do que o meu temperamento. A terapia faz isso. Todos temos temperamento, mas precisamos de Jesus. Isso mesmo. Todos precisamos de Jesus. Hoje consigo filtrar o que eu vou falar. Ronaldo, é certo dizer que tendências de temperamento é o mesmo que ter tendências diabetes? Se tiver boas escolhas, não terá essa tendência? É parecido, tá? As tendências, elas sempre vão estar lá. A tendência, ela sempre vai estar lá. Nós nascemos com ela. Mas a tendência não quer dizer que eu vou fazer aquilo. Tá? Vou dar um exemplo para você. Tem uma árvore. A árvore, ela nasceu e ela cresceu entortando para um dos lados. Quando ela for ficar velha, a tendência dela é cair para esse lado. Por quê? Porque ela já está meio caída para esse lado. Então é uma tendência natural dela que quando ela for cair, ela caia para esse lado. Mas é possível que ela caia para este lado? Sim, é possível. É possível que tenha uma ventania muito grande e ela entorte e caia para esse lado. É possível que por uma graça sobrenatural ela caia para esse lado. É possível que com esforço, com madeira, com pessoas empurrando ela vire para o outro lado. É mais difícil ela cair para este lado? É mais difícil. Porque ela tem uma tendência. Mas não é impossível. Quando nós falamos de tendência, é sobre isso. Eu tenho uma tendência a ser assim. Mas não é porque eu tenho essa tendência que eu preciso ser assim. Eu tenho uma tendência a fazer isso, mas não é porque eu tenho essa tendência que eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu me conheço. Porque eu sei quem eu sou. E quando eu me conheço, na hora
Eu já sei a minha tendência. E eu sei que o que está falando não é a razão e não é Deus. E é sim a minha tendência. Por eu me conhecer, eu vou estudar se aquela tendência naquele momento é o correto ou se eu preciso passar por cima da minha tendência. Porque a minha tendência está me levando a fazer algo errado. Vou dar um exemplo para você. Um colérico que não é maduro pelo Espírito Santo e que não se conhece, não faz terapia. Se uma pessoa botar o dedo na cara dele, começar a falar com ele, a xingar ele, a agredir ele, a falar um monte de coisa, esse colérico, movido pela sua tendência, esse colérico que não se conhece, ele vai socar a mão na cara da pessoa. Porque a tendência dele é agredir. Porque a tendência dele é atacar. Porque a tendência dele é não levar desaforo para casa. Porque a tendência dele é a soberba. Quem é você para botar o dedo na minha cara? Se ele se deixar levar pela tendência, ele vai agredir a pessoa. Verbalmente ou até fisicamente. Mas se ele se conhece, se ele faz terapia, se ele tem uma intimidade com Deus e caminha conforme a vontade de Deus e do Espírito Santo, não conforme as suas tendências e más inclinações, a vontade dele é de socar a mão na cara da pessoa. A vontade dele é de humilhar aquela pessoa. Ele vai ter a vontade, a emoção vai vir, porque é uma tendência dele. Mas por ele se conhecer, mas por ele ser maduro, mas por ele ser equilibrado, ele vai se calar. Apesar da sua tendência. Ele vai entender que aquele não é o momento. Porque a pessoa está alterada, a pessoa está nervosa. Ele vai olhar para aquela pessoa e ele vai perguntar: você está bem? E é capaz até dele reconhecer que aquela pessoa está certa e pedir desculpa. Deixou de ser colérico? Continua um colérico. Mas um colérico maduro. Um colérico que se conhece. Um colérico que não se deixa levar pelas suas tendências. Um colérico que não age no impulso só porque é colérico. Conhecer o nosso temperamento nos liberta. Faz exatamente isso. Por eu me conhecer, eu sei que eu não posso agir assim. Porque isso não está certo. Apesar de eu ter vontade de fazer. Sanguíneo, apesar de eu ter vontade de falar sem parar, eu preciso entender que o outro também precisa falar. Eu preciso entender que não é sobre mim. Eu preciso entender que eu preciso dar a vez. Tô louco pra falar. Tô com muita vontade de falar. Eu quero falar. Mas eu sou maduro o suficiente para me calar. Porque eu não sou uma criança. Porque não existe só eu no mundo. Porque as pessoas não estão todas ali para me ouvir, elas não são obrigadas a me ouvir o dia inteiro. Mas uma pessoa, um sanguíneo imaturo, não entende isso. Não entende. Porque ele acha que as pessoas são obrigadas. E não são. Entende? Um fleumático que é preguiçoso, que não sai, que não convive, que não fala com ninguém, que não ajuda nas coisas, que não se prontifica para ajudar. Porque tem menos energia, sim, é uma tendência, entendemos. Porque é mais difícil para ele se mover, sim, é mais difícil para ele se mover. Mas um fleumático maduro entende que apesar do baixo estímulo e apesar da baixa energia, ele pode fazer alguma coisa. Ele pode e ele deve ajudar. Ele pode e ele deve agir, montar um projeto, colocar em prática. Ele deve visitar as pessoas, mesmo estando com vontade de ficar assistindo um filme. Ele deve fazer jejum.
mesmo tendo vontade de comer. Ele deve acordar nas madrugadas e rezar, acordar mais cedo, mesmo tendo vontade de dormir. Ele deve se doar, porque ele não é só aquilo, ele é mais do que aquilo. Mas um fleumático imaturo não entende. Um fleumático imaturo não vai fazer, não vai ajudar, não vai se doar. Ele vai se aprisionar nas suas tendências e vai viver escravo do seu temperamento. Temperamento não é prisão. Autoconhecimento não é prisão. Autoconhecimento é libertação. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Não é conhecer a verdade para se aprisionar a ela. Não é conhecer a verdade para achar legal as más inclinações do meu temperamento. Nossa, que legal, eu agrito mesmo, eu falo mesmo, eu soco a mão na cara mesmo porque eu sou colérico. Nossa, que legal. Que legal. Que legal agredir as pessoas. Que legal ofender e humilhar as pessoas. Legal. Nossa, eu entendo por que eu não termino as coisas. Eu começo e eu deixo pra trás. Eu compro uma coisa e eu jogo fora. Eu começo um namorado e eu termino e eu troco de namorado. Como eu troco de roupa porque eu sou sanguíneo. Nossa, que legal. Eu esqueço fácil mesmo. Eu uso as pessoas e jogo fora com facilidade porque eu sou sanguíneo. Que legal. Que legal. Usar as pessoas e jogar fora. Que legal gastar dinheiro à toa. Que legal passar pela vida e não ter projetos concluídos e ter tido um monte de oportunidades. Que legal ter começado 10 faculdades e não ter terminado nenhuma. Legal. Parabéns. Nossa, eu sou melancólico. Acho muito legal estudar. Acho muito legal ficar sozinho. Acho muito legal me encher, me aprofundar nas coisas. Tenho muito conhecimento. Eu sou uma pessoa intelectual. Cheio de informações. Que legal guardar tudo isso para você. E não se doar para o mundo. Se fechar no seu mundo, ao invés de ajudar as pessoas. Que legal usar o seu estudo como desculpa para não ajudar em casa, para não fazer. Que legal saber que tem muitas pessoas lá fora precisando e você se atola de conhecimento. Passa o dia inteiro estudando sem parar. Que legal. Parabéns. Entende? Quando nós postamos ali no Instagram coisas engraçadas, nossa, lógico, maravilhoso. O povo rola de rir, engraçado, tudo. Mas existe por trás um ensinamento. Existe por trás uma verdade, uma informação. Existe por trás uma dor. Existe por trás uma tendência. E nós não podemos achar legal as más inclinações. Nós colocamos como uma forma de gargalhada, de risada, para não ficar pesado, mas é um ensinamento. Viktor Frankl vai dizer na logoterapia que nós precisamos sim rir das nossas misérias de vez em quando. Nós precisamos sim levar a vida com mais leveza quando nós erramos. Nós precisamos rir sim dos nossos defeitos de vez em quando, mas não aceitar eles. Viktor Frankl vai dizer que teve um momento lá, em vários momentos na verdade, porque eles quando ia matar algum grupo de pessoas lá no campo de concentração, levava-se eles para um lugar e ligava o chuveiro e ao invés de sair água, saía gás. E eles morriam intoxicados. E aí quando eles chegavam nesse lugar e ligavam o chuveiro, eles não sabiam se ia sair água ou se ia sair gás. Então quando saía a água, eles começavam a dar gargalhadas e a brincar da desgraça. Por quê? Porque eles riam de uma tragédia. Mas era uma forma de levar com mais leveza. Era uma forma de levar a tragédia com mais leveza. Porque senão eles iam se atolar naquela tragédia. Mas não é que a tragédia que os outros viveram era legal.
Era uma forma de trazer leveza para um momento tão tenso que eles estavam vivendo. Quando nós tratamos as nossas más inclinações com leveza, trazendo alegria, trazendo descontração, é nesse sentido. Trazer leveza para aquilo que são as nossas inclinações. E ensinar de uma forma descontraída. Mas não significa que aquilo está correto e que aquilo está certo. É bem diferente. Tá? O autoconhecimento é a bênção de Jesus, está nisso. Essa live vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada. O temperamento é para nos adequar e não para nos justificar. Ótimo. Deus te dê muita bênção, Ronaldo. Obrigado. Gente, tem muitos comentários, eu não vou conseguir ler. Nossa, tem muito. Não tem como. Não tem. Tá? Senão nós não vamos conseguir rezar. Acho que passei uns 30 comentários aqui. Vamos lá, vamos rezar? Vamos rezar porque já vai ser 1h e 20 minutos de live. Ok? Queria convidar você a já fechar os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Eu queria convidar você a se conectar com Deus. Se conectar com Deus. Se conectar com a sua história. Se conectar com aquilo que você é. Com os seus olhos fechados. Eu queria que nesse momento você refletisse sobre todas as suas más inclinações. Sobre aquilo que você não gosta em você. Talvez nem é má inclinação, talvez fisicamente. Se você não gosta da cor dos seus olhos, se você não gosta do seu cabelo, se você não gosta do seu corpo, se você não gosta do seu sexo, da sua família, do lugar que você nasceu, dos meios que você viveu, se você não gosta de nada disso, vá trazendo isso para o seu pensamento. Vá trazendo as suas dores, as suas marcas, aquilo que você rejeita em você. Aquilo que muitas vezes te faz chorar, te faz se sentir inferior. Aquilo que te faz se sentir menosprezada, não amada, não querida. Aquilo que você olha e você pensa assim, eu não gostaria de ser assim. Eu queria ser assim. Eu queria ter nascido assim. Eu queria ter um corpo assim porque fulano me amava. Eu queria ter tido essa oportunidade porque eu seria feliz. Vá trazendo todas essas realidades para dentro de você. Pense nas suas inclinações, de acordo com o seu temperamento. Nas coisas no seu temperamento que você não gosta, que você não quer ser assim, que você não queria ser assim. Pense nas más inclinações desse temperamento ou da sua vida mesmo. Das suas inclinações naturais da vida. Vá refletindo sobre tudo isso. Pense nas vezes que você disse ou pensou ou falou para alguém que você não queria ser assim, ou que você falou para Deus. Por quê? Ou que você falou para si mesmo. Eu não me aceito, eu não me amo, eu não quero ser assim. Todos os momentos em que você se rejeitou ou que você foi rejeitada por alguém. Que você foi rejeitada pelo seu esposo, no seu trabalho. Que você foi rejeitada por alguém especial. Você foi rejeitada pela sua família. Porque você era assim. E você se sentiu inferior, menor, feia, traída, abandonada. Até mesmo por Deus. Traga tudo isso para o seu coração. Eu quero convidar você nesse momento a se colocar verdadeiramente na presença de Deus e entregar. Imagina todas essas dores, todos esses traumas, tudo isso. Imagine como se tudo isso ganhasse uma forma
dentro de você. Imagine uma bola dentro de você. Uma bola verde. Imagine uma bola verde dentro de você, e isso são todas as suas dores, as suas rejeições, as suas mágoas, aquilo que você não aceita em você. Imagine agora você retirando essa bola de dentro do seu coração. Qual é o tamanho dessa bola? Imagine ela. Qual é o tamanho dessa bola? Imagine agora Jesus se aproximando de você. E eu queria convidar você a entregar essa bola para Jesus. Entregue essa bola nas mãos de Jesus. Sim. Se liberte disso. Imagina Jesus agora jogando essa bola para longe. E essa bola vai flutuando para longe, para o alto, para longe. E ela vai se tornando cada vez menor. Para longe, cada vez menor, cada vez mais longe. E agora você já não consegue mais nem enxergar essa bola. Deixa ela ir embora. Deixa a dor ir embora. Deixa tudo isso ir embora. Agora imagine Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus te olha nos olhos com grande alegria. E Jesus diz para você: você é amada. Você é amado. Eu sonhei contigo. Eu te teci no seio da sua mãe. Exatamente assim. E Ele te abraça. E Ele te acolhe. E Ele te ama. E Ele te diz: eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filha. És minha. És minha. Da sua casa mesmo, do jeito que você está, no seu momento de oração, eu queria convidar você a agradecer a Deus. Vá dizendo com suas próprias palavras: Senhor, obrigado. Obrigado por quem eu sou. Obrigado pela forma como o Senhor me criou. Obrigado pela forma como o Senhor me amou. Diga isso para Jesus. Diga: Senhor, obrigado. Obrigado por ter me tecido no seio da minha mãe exatamente assim. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela cor do meu cabelo, pelo meu corpo, pelo meu tamanho. Senhor, eu te louvo e te agradeço pelo tom da minha pele. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelos meus pais, pela vida que eu tive, pelo lugar que eu nasci, pelo ano que eu nasci. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo pelo meu temperamento. Eu te louvo pelas qualidades e pelas tendências que eu tenho. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço. Obrigado pela forma como o Senhor me criou. Obrigado pela forma como o Senhor me desejou. Obrigado pela forma como o Senhor me teceu, porque o Senhor é perfeito e nada que o Senhor cria é ruim. Por isso eu te louvo, Senhor, porque tu me criastes perfeito. Porque eu sou amado, porque eu sou amada por ti. Senhor, eu te louvo e te agradeço porque eu sou exatamente assim como eu nasci. Me desculpa, Deus, se em algum momento eu achei que o Senhor tinha errado. Me desculpa, Deus, se em algum momento eu desejei ter nascido diferente ou em outro temperamento. Me desculpa, Deus, se em algum momento eu achei que o Senhor não me amaste. Mas hoje aqui diante de Ti eu quero Te pedir perdão e Te louvar e Te agradecer porque eu sou exatamente assim. E hoje eu entendo. Que o meu melhor
e que o meu potencial está exatamente aonde o Senhor colocou. E exatamente como o Senhor fez. Na família que eu nasci, no lugar que eu nasci, no ano que eu nasci, na forma física que eu nasci, no sexo que eu nasci e no temperamento que eu nasci. O Senhor me desejou assim, porque o Senhor sabe que assim é o melhor para mim. Obrigado, Jesus. Diga isso, obrigado, Jesus. Queria que você comentasse aqui o que você achou da live. Estamos indo para o momento final já. Depois dessa reconciliação com Deus, depois dessa reconciliação consigo mesmo, com o seu temperamento, espero que eu possa ter ajudado vocês nessa live, porque é uma dor de muitas pessoas. Eu sei, porque eu já passei por isso antes de eu entender. E sei que é possível superar. E sei que é possível nos aceitar. E aceitar os planos de Deus para nós. Ok? Muito, muito obrigado a todos vocês. E hoje eu tenho uma notícia muito especial, tá? Já estamos indo para o final, tá? Tem um momento Bluetooth. Opa. Temos um sorteio, tá? Que já está vários nomes na caixinha do sorteio para concorrer a uma sessão individual comigo. É uma sessão de 1 a 1h30, ok? Essa sessão ela pode ser usada tanto para identificar o seu temperamento, o seu aporte e as tendências e inclinações desse temperamento e trabalhar com eles um pouquinho, ou pode ser um atendimento para terapia, porque para quem não sabe, eu sou terapeuta, sou coach, tá? E especializado em PNL e também em psicologia moral tomista, tá? Sou católico também. Então, para quem quiser concorrer, tá? Eu vou deixar mais hoje e amanhã e o período de quinta-feira durante o dia só. Por quê? Porque à noite, quinta-feira, nós teremos uma live e na quinta-feira à noite eu vou sortear quem vai ser o ganhador ou a ganhadora. Mas, detalhe, era um sorteio só. Agora vai ser um sorteio para você que ganhar e mais um sorteio para você presentear alguém que você ama e que precisa. Então você vai ter a oportunidade de, além de se ajudar, de ajudar uma outra pessoa. Então, ok? Vou sortear um. E essa mesma pessoa que ganhar, vai ganhar 2. Um para ela e um para presentear alguém. É uma sessão de 1 a 1h30 comigo pessoalmente. Pessoal, aqui eu falei de um modo muito geral sobre cada temperamento, sobre se encontrar consigo mesmo, sobre se encontrar com Deus, né? De um modo muito geral, tentando abranger a todos. Mas a sessão individual, ela é muito mais profunda. Por quê? Porque você tem 1h30 para trabalhar só com aquela pessoa. Só com as tendências dela, só com os traumas e com as dores dela. Então, gente, é muito mais profundo do que uma live, né? Lógico, uma live ajuda muito, mas uma sessão individual é outro nível, ok? Então, se você quer ou se você precisa, se conhece alguém, aproveita essa oportunidade. Como é que eu faço para concorrer, Ronaldo? Vamos lá, como é que eu faço para concorrer? Eu vou terminar essa live e na hora que eu terminar essa live, você vai escrever lá no comentário o que você achou da live e embaixo do seu comentário você vai colocar assim, presta atenção, você vai colocar assim: eu quero participar do sorteio. Por que precisa colocar a frase inteira? Porque tem uma outra frase correndo no Instagram que é eu quero. A frase eu quero é para entrar no grupo do Instagram, no grupo do WhatsApp, que nós temos um grupo do WhatsApp gratuito, onde eu falo também sobre temperamentos e tiro dúvidas toda segunda-feira. A frase eu quero é para entrar no grupo do WhatsApp. A frase eu quero participar do sorteio é para concorrer a esses 2 brindes, ok? Que será na quinta-feira à noite. Então agora, a hora que acabar a live, você corre lá, escreve o que você achou do conteúdo e embaixo eu quero participar da live. Tô pensando se vou sortear esses 2 e mais um ainda sozinho, tá? Até quinta-feira eu vou decidir, ok? Vai depender muito da galera. Então tá, era isso, pessoal.
Vou dar um sorrisão bonito aqui, que meu dente é grande. E eu queria que vocês tirassem um print dessa live. E aqueles que me marcarem eu vou compartilhar no meu Instagram, tá? Aí você tira um print aí e coloca lá, participei da live, enfim, coloca o que você quiser, ok? Vou dar um sorriso aqui bem bonito. Capricha aí no print. Vamos lá? Ok. Pessoal, então era isso. Deus abençoe. Me ajudem compartilhando, me ajudem divulgando, me ajudem a divulgar o meu trabalho. E para quem não sabe, eu também tenho um canal no YouTube. Resolvi reativar o meu canal no YouTube. Então tem bastante coisa legal lá. As lives todas que eu já fiz e que eu vou fazer vão para lá, ok? Deus abençoe. Louvado seja Deus. Até a próxima.